Fala galera, Vitor de volta e hoje eu vou trazer um assunto bem legal que foi a pedido, né, de um inscrito lá do canal. Ele deixou um comentário no último vídeo que eu postei, que é usando o Dynamesh Zero Remesh de maneira certa, né, a minha visão, lógico, sobre isso. E ele fez um pedido de um vídeo lá e o M Bronca botou lá assim: excelente, Vitor, quando puder e se puder, faz um vídeo de retopologia no Maya. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço o comentário no vídeo lá, M Bronca. Isso é muito bacana. Esses comentários, pô, ajudam demais, ajudam a trazer conteúdo, conteúdos que vocês querem ver aqui, e isso é muito bacana. Então, hoje eu vou falar dessa transição ZBrush e Maya, né? E falar um pouco sobre retopologia também, dar uma pincelada sobre retopologia. Vai ser bem para iniciante esse vídeo. Beleza, galera? Mas antes, sempre antes do editor soltar a vinheta, quero lembrar você de, se você não é inscrito, puta, se inscreve aqui no canal. Pô, larga teu dedo aí, larga teu like, que ajuda pra caramba. Deixa o seu comentário, assim como o M Bronca deixou o comentário dele e falou: cara, traz um assunto tal aí que eu gostaria de saber. E eu sempre falo isso, cara. Todas as vezes que vocês deixarem um comentário aqui, eu vou trazer o conteúdo. Eu só não traria o conteúdo se eu não soubesse sobre o conteúdo, e aí eu vou indicar com certeza nos comentários um canal para vocês irem buscar o conhecimento que vocês querem. Mas se eu souber, cara, com certeza vou trazer para vocês. Então, pô, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Pô, eu tenho visto muita gente assistindo o canal que não é inscrito. Cara, se inscreve, porque isso ajuda a impulsionar o canal para que mais pessoas alcancem o conteúdo, beleza? Então, tá inscrito no canal, deu seu like, deixa o seu comentário. Então, beleza. Editor, solta a vinheta aí. Então, voltamos. Antes de eu transicionar para a tela do ZBrush e do Maya, eu vou dizer que, mais uma vez, tá, gente? Isso não é uma receita de bolo. Eu sempre vou bater isso na tecla, porque existem N formas de você fazer isso. 3D não é engessado, igual as pessoas acham. 3D, existem N programas que você pode... O ZBrush não é o único programa. Eu falo do ZBrush, gente, porque o ZBrush é o software que eu uso na minha pipeline de trabalho, tá? É o programa que eu gosto de usar, mas o ZBrush não é o único programa de escultura digital. Existem outros, beleza? Tem o Moodbox, né, que é bem parecido com o ZBrush. Nunca mexi, então eu não tenho propriedade para falar, nem vou adentrar esse assunto porque eu não manjo. Sobre programas de retopologia, o ZBrush eu já mostrei no vídeo passado. É possível fazer retopologia no ZBrush, beleza? Tem o Maya, que dá para fazer retopologia, tem o 3D Max, tem o Blender, tem o Topogun, que se eu não me engano é específico para retopologia. Não manjo muito, posso estar falando besteira, mas existem softwares específicos para você fazer retopologia. O Blender tem uma extensão lá, um plugin que é específico para isso também, de retopologia, assim como o Maya também tem já embutido no programa. No caso do Blender você precisa instalar ele. No caso do Maya não, já vem embutido. Você pegou o Maya, ele já tem embutido, que é o Quadral. Eu não sei se a pronúncia é essa, não sou bom em inglês, então desculpa a pronúncia aí. Mas no meu linguajar é Quadral. Beleza? E ele é muito eficiente. Eu acho ele muito... você consegue fazer muito rápido a retopologia. Ele é bem intuitivo. E eu vou mostrar essa transição ZBrush, Maya, Maya, ZBrush, tá? Como que eu tiro a malha que eu esculpi no ZBrush pro Maya, e pro Maya eu volto pro ZBrush. Existem N formas de você tirar essa malha para dentro de dentro do ZBrush para o Maya e do Maya para o ZBrush. Eu uso da forma mais tradicional mesmo,
porque tem um plugin aqui do próprio ZBrush que você consegue fazer isso direto. Eu não gosto de usar, porque sempre dá problema nas minhas cenas no Maya, então eu não gosto de usar, eu exporto mesmo o arquivo e abro dentro do Maya, beleza? Então eu vou transicionar a tela pro ZBrush aqui, que é o primeiro programa, e eu vou mostrar como que eu faço, beleza? Bom, vocês estão vendo aí já o ZBrush aberto. Eu vou usar um modelo meu um pouco antigo, né? Já tem esse modelo aí, já deve ter um ano e mais, até mais um pouco que eu fiz ele, que eu modelei. Então tem muita coisa aí que dava para melhorar, beleza? Então eu tenho aqui, se você assistiu o vídeo passado que eu falo do Dynamesh, Zero Mesh e subdivisão, se você assistiu ele, você viu o meu jeito de pensar aqui no ZBrush, beleza? Aqui eu ainda estava com o Dynamesh ligado, tá? Se você ver aqui, eu tô com o Dynamesh ligado aqui, você pode ver que tá bem pesado, ó, tá vendo? É a estrutura do Dynamesh, beleza? É a estrutura do Dynamesh, tá? E você vê que tá bem pesado, porque aqui tá com 1024 subdivisão já. É um modelo que tava bem pesadinho. E você vê que eu já tinha bastante, né? Tipo, eu já tinha adentrado bastante nas formas. E aqui é a hora ou de você usar o Zero Mesh, né? Se você assistiu outro vídeo, se você não assistiu, o card vai estar aqui, tá? Ou aqui, não sei. Eu vou deixar o card aqui do vídeo. Mas aqui era a hora de você ou ir pro Zero Mesh, né? Para retrabalhar, refazer a topologia, né? Ou você exporta para um programa externo e faz a retopologia em outro programa. Nesse projeto eu fiz exatamente isso, tá? Eu exportei esse busto para o Maya e lá eu fiz a retopologia, beleza? Como eu faço isso? Do jeito que está aqui, não é quase inviável você, a não ser que você tenha uma máquina muito boa, mas ainda assim vai te dar problema. Então eu recomendo você fazer esse processo. Para mim funciona e fica muito mais leve e você não precisa de tanto, você não precisa dessa densidade toda de malha, tá? Então o que acontece? Aqui você tá eu tô com um modelo com 1.2 milhões de polígonos, então pô, você imagina, isso vai arregaçar lá no Maya, porque tá muito pesado. Então o que eu faço para exportar essa malha para o Maya, para ficar mais leve, para poder fazer retopologia lá, porque acaba te agilizando? Eu uso um plugin chamado Decimation Master. O que ele faz? O Decimation, ele pega a malha, ele retrabalha essa malha, deixa a malha bem mais leve, mas ele mantém a estrutura da malha, tá? Diferente do Zero Mesh, que se eu fizesse um Zero Mesh aqui agora, você vai perder muito você vai perder muito do que você fez. E a gente não quer isso, da estrutura. A gente quer uma estrutura boa para a gente poder fazer retopologia em cima dessa estrutura. Por quê? Porque se você está fazendo high-low, o low e o high, o low tem que bater muito na silhueta do high, senão você vai ter problema na hora de fazer bake e tudo mais. Então você tem que tentar manter a silhueta o máximo possível, tem que tentar manter a forma o máximo possível próxima para o high, tá? Beleza? O low tem que estar bem próximo do high, não pode ter diferença, porque senão você vai ter problema na hora de bakear. Tranquilo? Assunto para outros vídeos, tá? Então qual é a forma? O Zero Mesh você vai perder isso quando você fizer uma malha mais low, e você teria que botar divisão, projetar em cima e, cara, de qualquer forma ainda vai ficar pesado, e eu acho mais fácil usar o Decimation Master, beleza? Porque ele funciona muito bem. Como que você faz isso, né? Nesse caso aqui, eu não preciso habilitar nenhuma dessas opções aqui, FreezeBoard, Keep UVs, ou Use and Keep Polypaint, porque eu não tenho. Primeiro que eu não tenho UV nessa malha, né? Uma malha de Dynamesh.
Segundo que eu não tenho polypaint também, então não faz sentido eu usar, porque eu não tenho pintura. Isso aqui, se você quiser usar isso, vamos supor, eu quero deixar a malha mais leve, vamos supor, eu fiz uma escultura, tá? E eu quero deixar a malha mais leve para me jogar para um software para fazer um render mais bonito, né? Um render com material de metal, com material de tecido e tudo mais, e eu quero exportar a minha pintura e o que eu fiz aqui. Então eu vou habilitar o Use and Keep Polypaint, que quando ele reprojetar essa malha, ele vai reprojetar com a pintura também. Se você não deixar isso habilitado, ele não vai reprojetar, ele vai reprojetar, mas não vai projetar a pintura. Beleza? Keep UVs é a mesma coisa. Tranquilo? Como é que você faz para calcular isso? Aqui você vai fazer o Pre-Process Current, que é tipo a leia corrente, né, que você tá aqui, que tá aqui habilitada. E se você escolher o Pre-Process All, ele vai fazer de tudo, beleza? Então você pode fazer de todas as leias ou de uma leia que você está selecionado. E você vai fazer isso, tá? Eu não vou fazer aqui, gente, porque vai demorar. E eu já fiz antes para agilizar, beleza? Então, você vai clicar aqui, ele vai começar a fazer o processo de cálculo, tá? Beleza? Terminou o processo de cálculo, você vai vir aqui em Decimate Current, se você quiser só uma layer, ou Decimate All, e ele vai recalcular essa malha. Veja aqui que aqui tem uma porcentagem, tá? E aqui embaixo tem o número de polys que vai ficar. Isso aqui difere de modelo para modelo. Isso aqui não é uma receita de bolo. Aqui você vai ter que testar. Você vai ter que ir testando para ver qual a porcentagem aqui que mantém a forma que você precisa. Beleza? Então, é isso. Vou passar para outra aqui, para outra malha. Essa é uma malha já com Decimate. Tá? Você pode ver que ela tá até, se eu chegar próximo aqui e comparar uma com a outra, ó, tá vendo que ela tá com os detalhezinhos? Não tem problema, porque isso aqui vai ser retopologia, tá? Se eu mostrar a malha para vocês aqui, ó, tá vendo? Olha como é que a malha fica diferente dessa malha aqui, que é um Dynamesh, né? Mas olha, tá vendo que ela fica com vários triângulos e tudo mais? E ela faz isso para manter a forma, entendeu? E você vê que aí ela mantém. Eu vou comparar um com o outro, ó, eu estou mudando de um para o outro aqui, ó, você não está vendo diferença. Só que a diferença, ela não você não consegue notar no modelo, mas você consegue notar na quantidade de poly count. Para você ter uma ideia, esse modelo está com 1.299 milhões de polígonos, né? E esse aqui, que é o de Decimate, tá com 143 mil. Então, 143 mil o Maya consegue segurar de boa, não tem problema, você entendeu? Feito isso, você vai vir Export, beleza? E vai exportar em OBJ, em FBX. Eu prefiro exportar em FBX, beleza? Esse é o processo para você jogar para o Maya, tranquilo? Com o Maya aberto, você vai importar essa cabeça pro Maya, né? Então você vai vir em File, Import, beleza? Deixa eu pegar o link aqui para me agilizar. E você vai puxar para dentro do Maya a malha que você decimou. Então eu botei aqui Max Red Decimate, vou importar ela. E estamos aqui com o modelo no Maya, beleza? Estamos aqui, ó, tá vendo? Você viu como é que puxou rápido? Se eu for tentar puxar outra malha, se eu fosse exportar a malha com Dynamesh e fosse puxar aqui, vocês vão ver que se pá, até o computador ia travar, porque tá muito pesado. Então assim, estamos no Maya, tá? Eu vou falar só sobre retopologia, beleza, galera? Não vou falar das ferramentas principais do Maya, não vou falar nada disso porque isso é um assunto específico para falar de Maya. Aqui eu tô falando mais sobre retopologia, respondendo a pergunta lá do M Bronca, tá? Então eu vou falar sobre retopologia, beleza?
Então beleza, eu tô com a malha já selecionada aqui. E o que eu vou fazer? Tem umas ferramentas de imã aqui. E a que eu preciso me atentar é essa aqui, ó, que é Make the Select Object Live. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar essa malha como se ela fosse uma malha que ela tivesse um imã. Então tudo que eu fizer vai colar nela, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então eu vou clicar nela aqui. Ela já selecionou a cabeça, eu não consigo mais selecionar na cabeça, tá? Não consigo, ó, tá vendo? Por quê? Porque essa malha agora, tudo que eu fizer vai colar nela. E é aí que tá o grande lance, porque Quaddraw é muito bom. Porque ele é uma ferramenta que você consegue ir usando a própria malha para poder construir uma malha com uma retopologia melhor, em cima da malha que você já tem, beleza? Em cima do modelo que você já tem. Então, aqui no canto direito, você tem essa ferramenta, tá? Que é a Modeling Toolkit, beleza? E dentro dela, você tem a ferramenta Quaddraw, tá? Você clica aqui, né? Ela vai habilitar, você vem em Quaddraw e ela já está habilitada, tá vendo aqui? Beleza. Você pode ligar a simetria ou não, tá? A simetria liga aqui, então o que você fizer aqui vai fazer do outro lado, tá? Ou você pode fazer só um lado e projetar o outro, aí vai do que você acha melhor. Eu costumo fazer um lado e projetar o outro, mas para vocês entenderem eu vou fazer com simetria ligada, beleza? Então o que acontece? Eu sempre recomendo começar a construir dos loops, tá? Tem os loops dos olhos, o loop do nariz, o loop da boca, então eu sempre começo assim. E o que você está falando de loop, Vitor? Que parada de loop é essa? Vou abrir para vocês aqui. Então, que bagaça de loop é essa que você está falando aí, meu? É o seguinte, cara, o que acontece? Você tá vendo aqui que você tem um loop aqui, você tem um looping aqui, você tem um looping aqui, você tem um looping aqui. O que acontece? Por que se faz retopologia? A retopologia ela é feita quando você precisa de uma malha que ela precisa seguir os fluxos boa para animação, tá? Para quando animar, e eu tô falando de face porque é o que eu tô mostrando, mas isso em qualquer parte do corpo, você tem que ter loops em que eles contribuam para que o movimento, para que quando a animação role, fique de uma forma natural, sabe? Não repuxe de uma forma que na vida real não repuxaria, ou numa contração fique estranha, beleza? Então esses loops são os loops que são considerados bons para você ter uma malha boa para animação, beleza? Então você tem um loop dos olhos, você tem um loop que a gente chama de máscara, né? Em volta dos olhos. Você tem o loop aqui do canto do nariz, né? Em cima do nariz para baixo do queixo. E você tem o canto da boca aqui, né? Pode ver aqui. Que são loops que eles ajudam, né, nessa animação, tá? Tem algumas coisas que precisam ser evitadas em pontos onde vai ter essa animação, onde essa animação ela puxa, você tem que evitar, que são algumas estrelas, né, de 5 pontas, que você tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Você tem um ponto aqui que ele converge e ele deixa com 5 pontos aqui, tá vendo? E isso aqui não tem problema, aqui você não movimenta, você não tem movimento aqui nesse canto você não tem movimento nenhum, e aqui o cabelo também está tampando, então não tem problema. Mas aqui é um lugar que você deve evitar, aqui boca, né, olho, você deve evitar, que mexe muito, lugar que mexe muito você deve evitar, por quê? Porque quando você fizer uma contração ou você puxar, vai dar artefato, tem como melhorar isso? Tem, mas ele vai dar um artefatozinho. Então, por isso a retopologia, por isso o cuidado. Então, toda vez que você tiver uma situação dessa de 5 pontos, você tem que jogar ele para um lugar onde não tenha movimentação, tá? Aqui, né, nesse canto aqui onde é o osso,
aqui, né, que não é osso também, né, evite boca, olho, tá, essa região próxima aqui onde vai ser animado e também próximo a articulações, beleza, se você for fazer no corpo, então você tem que evitar. Então, quando eu falo de looping, eu tô falando disso, tá, dos loopings, nesse caso da fase, porque é o que eu tô abordando, tá, porque, cara, você entendendo esse conceito, você aplica para todo o resto, beleza? Então, baseado nisso, nos loops, ok? Eu vou começar a construir, tá? A retopologia nesse modelo. Então, quando eu clico com o mouse, você está vendo que ele está criando pontinhos, eu consigo mexer nesses pontinhos, tá? Quando eu clico em Shift, tá? Ele cria um polígono para mim. E ele cria um polígono, olha lá, no formato do modelo, tá? Ele está colado no modelo, ó. Por quê? Porque essa ferramenta está ligada, tá? Então, agora você consegue ir mexendo. E aí que tá a rapidez de você criar esse loop, é que você consegue, ó, você consegue, ó, viu? Consegue ir construindo esse loop de forma muito, muito rápida. Se você quiser incluir mais uma edge, né? Você clica com Ctrl, tá? E aí você consegue colocar mais uma edge, beleza? E isso facilita demais. Entende por que eu gosto de usar o Quadral? Por conta disso, porque ele te facilita muito nessa criação de retopologia, tá? E a maioria dos softwares que você conhece aí, que você possa conhecer de retopologia, ele vai trabalhar de uma forma parecida, semelhante, né? Tipo, dessa forma aqui, porque é uma forma que ela contribui demais para poder você construir a malha. Então, se eu vier aqui, ó, Object Mode, desabilitar aqui para mim poder conseguir esconder a malha, tá? Ctrl H esconde a malha. Depois que você desabilitou aqui a coisa. Tá vendo lá, ó? Formatinho do olho. Beleza? Shift H volta. E aí você só selecionar de novo aqui a ferramenta, ela volta de novo. Seleciona aqui, Quadral, beleza? E é isso. E aí você vai construindo esse looping, tá? Ó. E se você quiser colar um no outro, é só você vir aqui e colar um no outro, que ele já cola, né? Você pega um vértex e puxa para perto do outro, ele já vai colar. Vamos supor que eu quisesse colar isso aqui, ó, eu venho aqui, ó, tá vendo? Colou, viu? Se eu quiser criar alguma coisa aqui, Shift, beleza? Tranquilo? Então é isso. E aí você vai criando esses loops, né? Vai fazendo a retopologia. E aí a sua retopologia vai estar... Quando você terminar, ela vai estar pronta. Vou puxar a que eu fiz aqui. Então essa é a malha que eu fiz retopologia. Beleza? Essa é a malha que depois eu fiz retopologia. Tranquilo? Eu fiz a retopologia. Tá? Você vê com os loops aqui, ó, tudo certinho, os loops que eu falei, ó, dos olhos, tá? Do nariz, aqui, ó, da boca, ó, tá vendo? Se eu selecionar, ó,
Ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Os mesmos loops que eu mostrei, ó. Tá vendo? Ó, os mesmos loops que eu mostrei ali, eu fiz aqui, né? Evitei essas estrelas de 5 pontas em lugares em que vai acontecer animação. Aqui, nesse canto aqui não tem problema, tá? É osso, então aqui não tem problema. Mas você vê que aonde teria animação não tem essa estrelinha, né? Acontece, pode acontecer de ter, tem como você tentar consertar isso, mas o recomendado é você manter isso longe de onde vai ter animação, beleza? Então, feito isso, você vai exportar, tá? Essa malha para uma pasta, tranquilo? E aí você vai voltar para o ZBrush, tá? Não apaga essa malha aqui, não apaga essa malha, tá? Que é a malha do Dynamesh, porque você vai usar ela para reprojetar o que você fez na malha mais limpa, tá? E aí você importa o modelo, você vem, copia ele aqui, né? Volta lá na aba onde você está trabalhando, né? Onde você tem o personagem lá com o Dynamesh, né? E aí você copia. E ele vai copiar para a mesma posição, beleza? Olha, ele copiou para a mesma posição que está o outro aqui. Aí você vai... Você pode deletar o Decimate, né? Vou deletar aqui. Você pode deletar o Decimate. E aí você vai habilitar o de cima, tá? E você vai começar a fazer o project da tua malha, beleza? Então, vou mandar projetar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou dar Ctrl Z aqui, ó. Tá vendo? Ele projetou, beleza? Vai dar alguns artefatos em alguns lugares, e aí você tem que vir tentando consertar isso, tá? Mas eu vou só fazer aqui para vocês verem como que é. Ó, Ctrl D, dividir uma vez, tá? Posso vir aqui, tentar, deixa eu pegar a caneta, né? Vou diminuir aqui a intensidade do... Dividir uma vez, habilito, projeto de novo, tá? Desabilito, vejo como é que tá ficando, beleza? Você vai ter que sempre dar uma consertadinha, alguma coisa, às vezes não vai bater 100%, tá? Divido mais uma vez, projeto. Quanto mais você dividindo, mais demorado vai ficar, mais pesado vai ficando, tá? Beleza. Ó. Aí você pode desabilitar o olhinho aqui e botar um no outro aqui e comparar, ver se está dando diferença. Se não tiver dando diferença, ó, não está dando quase diferença nenhuma mais, tá vendo? Eu posso parar de projetar e agora eu prossigo daqui com a malha com a retopologia feita. E se eu der o Shift D, eu tenho uma malha mais leve, tá? E D, eu tenho uma malha já mais densa, em onde eu posso começar a trabalhar as, né, terciárias e poros e tudo mais. Beleza? Então, M-Bronca, espero que eu tenha respondido a tua dúvida. Beleza? Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários
o que não ficou claro para você ou para vocês, né? E eu trago aqui falando mais a fundo. Isso aqui foi um vídeo só para a gente falar um pouco sobre retopologia, que foi uma dúvida que surgiu por conta do vídeo lá que eu comentei sobre retopologia no Maya que eu faço. Tranquilo? Então, galera, espero que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. Deixa seu comentário aqui se você gostou, se você não gostou. Deixa seu like, se inscreva no canal e fica ligado que vai vir mais vídeo aí, vai vir vídeo de Substance, tá vindo muita coisa boa por aí, beleza? Valeu, galera, aquele abraço!